Combinado. Então, mais uma vez aí, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje é nossa quarta aula. A aula hoje será com a professora Tatiana Fonseca, que é assistente social, graduada pela UERJ, doutora e mestre em política social pela UF, pós-doutora em saúde pública pelo Claves Fiocruz. E iremos abordar sobre a intersetorialidade para o enfrentamento, prevenção e redução de danos da violência. Eu passo a palavra, então, para a Tatiana. Antes de começar, na verdade, só para poder sinalizar, né, como nas últimas aulas, nós vamos colocar a lista de presença no chat, e aí, quando a gente colocar, a gente sinaliza aqui para vocês, mas podem ficar de olho no chat. Obrigada, Mirelle. Boa tarde a todas, todos e todes. Vocês me ouvem bem? Espero que sim. Qualquer problema de conexão, a gente vai aí se auxiliando. Maior satisfação estar aqui nessa tarde. Começamos com uma musiquinha. Quem trabalha com a temática da violência precisa, né, desse carinho, desse acolhimento, desse bem-estar inicial para que a gente possa lançar um campo de reflexões nessa tarde, um campo muito caro, né, no âmbito da gestão pública, da administração pública. Eu falo daqui do meu local de trabalho, né, do espaço da Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro, onde eu sou servidora. E essa temática da intersetorialidade para o enfrentamento, prevenção e redução de danos da violência, ela vai trazer uma conexão com outras categorias conceituais igualmente caras no âmbito da gestão pública, como o conceito de interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, a dimensão também da pluridisciplinariedade, o trabalho em rede, né, que é um pouco da ementa proposta para que a gente possa ir conduzir essa série de encontros, e queria que vocês ficassem bastante à vontade para interagirem no chat, para trazerem questões, provocações, e certamente será uma tarde muito proveitosa. Eu sou assistente social, então meu lugar de fala é um lugar de fala, né, de quem, como essa figura mostra aí, né, de alguém que faz uma abordagem sócio-histórica, com centralidade na criança e na adolescente, né, que é o que nos interessa nessa tarde de hoje, né, a partir de uma teoria social crítica que permite a gente olhar para além da aparência e essência da realidade, olhando as contradições, numa análise bastante dialética, né, observando a realidade do que eu vivencio no meu cotidiano como profissional, como pesquisadora, como docente, como gestora. Então, esse lugar de fala é um lugar de fala que vai trazer, ao longo da nossa fala nessa tarde, alguns exemplos práticos para justamente provocá-los também a trazer as questões que se colocam no cotidiano de vocês e, sobretudo, explorar o significado e materialização dos conceitos interdisciplinariedade, intersetorialidade, correlacionado ao objeto dos nossos estudos e debate, que é a temática da violência. Então, pressupõe aí uma tarde de interação, de troca, porque o saber se constrói muito a partir desse lugar, né, da exposição, não é o lugar da verdade suprema, mas o lugar da troca. Então, certamente nós já temos aí, desde as aulas do professor Serginho, do professor Rodrigo Lima, de Raquel, de Letícia, observado a violência como fenômeno complexo, multifatorial, transversal. E aí a nossa análise vem justamente a partir desse lugar do fenômeno em interface com outras políticas de maneira intersetorial. Então, aqui a gente tem profissionais da segurança pública, da assistência social, da educação, da saúde. Só um momentinho, por favor.
Peço desculpas aqui, uma pequena intercorrência. E quando a gente vai falar justamente desse intercruzamento dos setores, né, como um curso como esse, onde temos profissionais com diferentes saberes, conhecimentos e poderes, justamente é onde se dá a riqueza da materialização do conceito de intersetorialidade. Nós temos clareza que é complexo trabalhar com a dimensão intersetorial. Então, no campo da gestão pública, os estudos, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, né, e de outras instituições que estudam a administração pública, nós vamos ver que um dos primeiros conceitos, e eu trouxe assim de uma forma muito simples, é que a intersetorialidade é uma nova forma de trabalho e de governo e de construção de políticas públicas. Então, a figura aí deu uma desformatada, mas dá para vocês verem que é uma empada e uma azeitona, né? Então, nessa tarde aí pós-almoço, né, a Alessandra tá rindo, mas eu sempre gosto de trazer essa figura para demonstrar justamente o desafio daquilo que a gente fala no cotidiano, né? Eu vou colocar a azeitona na empada do outro, e é isso que a gente faz o tempo todo, porque o nosso saber, o nosso poder e conhecimento, ele é necessário a outrem, porque nós não somos detentores de de todas as culturas profissionais, de todos os saberes, portanto, a azeitona, o tempo todo, ela precisa aí transitar entre uma empada e outra para dar aquela essência do que nós desejamos para a oferta ao cidadão, à criança, ao adolescente, aquele que vai ser alvo da implementação da referida política pública. Então, o trabalho no enfrentamento às violências, na prevenção às violências, ele precisa ser um trabalho integrado e, portanto, intersetorial. E nós precisamos, embora o tema seja recorrente, nós já venhamos falando em múltiplos espaços, me parece que ele é muito mais falado e debatido do que construído. Então, a construção e a proposta, por exemplo, de um núcleo de assessoramento e apoio aos profissionais que atendem violência vem nessa perspectiva. É a articulação entre sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades diversos, que não devem concorrer entre si, mas se unificarem para enfrentarem problemas complexos. E o fenômeno da violência, ele é ultra complexo, portanto, ele é atravessado por legislações, ele é atravessado por portarias, por instrumentos de notificação, que vai justamente envolver diferentes saberes, o saber da área médica, o saber da área da segurança pública, o saber da assistência social, o saber pedagógico. Então, todos esses saberes, eles vão se intercruzar para formularem políticas públicas, para estabelecerem fluxos, procedimentos de trabalho em prol dos sujeitos que vão demandar atendimento. E aí nós precisamos dizer também que não há uma única e precisa com uma única e precisa categoria acerca da intersetorialidade. Existem críticas ao conceito, justamente pela dificuldade cotidiana. Eu não conheço a fundo o dia a dia no município de Teresópolis, mas desde já queria parabenizar, porque acompanhei desde o início, né, o processo de convite a esse município e como vocês conseguiram trazer para esse curso diferentes profissionais, o que já demonstra que vocês dialogam no cotidiano, que vocês reconhecem que era necessário esse tipo de alinhamento conceitual municipal para que vocês pudessem enfrentar, né, no cotidiano, na publicização, na institucionalização, o trabalho justamente junto a crianças e adolescentes
no que tange ao enfrentamento e prevenção da violência. Então, isso, de fato, já demonstra uma vontade, um lugar de cada um de vocês em relação a justamente a construção de novas propostas mais efetivas, mais práticas no cotidiano dos serviços. Então, aqui existem diferentes setores, então essa noção de setor é muito presente. A ideia de setorialidade, ela pode, muitas das vezes, ser criticada pela desintegração, pelo afastamento, pelo enaltecimento. O meu saber é mais importante, então a minha secretaria precisa aparecer mais ou ter mais visibilidade nesse aspecto do que essa secretaria, mas quando há um intercruzamento dos conhecimentos, né, a ideia de que essa fragmentação cartesiana ela em nada contribui, seja para a pauta da violência, seja para qualquer outra pauta pública, nós compreendemos que precisamos agir de modo intersetorial. Eu falo de um lugar que é o da assistência social, então vários autores, como a professora Potiara Pereira, Aldaís Esposati, elas vão apontar que a assistência ela tem muito esse lugar de construção de pontes, essa visível vocação suprassetorial, só que não somente a assistência tem essa responsabilidade ou detém esse poder e esse papel. Não é tão somente a assistência. Então, é necessário que haja um intercruzamento e que nós possamos trazer e provocar. Então, se uma reunião chamada pela saúde ou pela segurança pública, com o propósito de trabalhar a temática em rede, então, os atores que estão presentes, né, e trocando nesse cotidiano, podem e devem compreender e atender, e esse movimento em rede é que faz a intersetorialidade ela se abastecer no cotidiano. Então, eu gosto muito do professor Eduardo Mourão Vasconcelos, que é um psicólogo e também assistente social, que vem se debruçando sobre o conceito de intersetorialidade, atrelado também ao conceito de interdisciplinariedade, multipluridisciplinariedade. Então, ele traz muito essa discussão justamente voltado para a qualidade da oferta do serviço do Estado ao cidadão. Então, os espaços públicos que conseguem trabalhar de modo intersetorial, eles tendem a ter uma oferta mais qualificada, porque rompe com a histórica fragmentação da política social. Então, toda fragmentação ela é muito ruim. Já existem modelos de gestão pública que, por exemplo, organizam serviços no mesmo espaço para facilitar o cidadão e, para além dessa oferta pública, geográfica, institucional, também nós vamos compreender que é muito mais além, né, do que, por exemplo, uma disposição geográfica, física ou institucional. Trata-se muito mais de um compromisso ético e político em prol justamente de uma ação integrada. E, portanto, essa concertação, né, esse acordo de saberes e poderes em torno de fenômenos complexos como é o da violência, se faz absolutamente necessário. Então, torna-se mais do que necessário, imprescindível que nós possamos agir de modo intersetorial. E aí, quando nós ampliamos, né, essa correlação da análise para o âmbito da interdisciplinariedade, nós vamos observar que a interdisciplinariedade ela vai evocar vínculos orgânicos entre as especialidades. Então, nós sabemos que, de modo geral, na saúde, ou na segurança, ou na assistência, ou na justiça, os atendimentos individualizados, eles vão trabalhar muito mais com a dimensão da multidisciplinariedade. Então, os saberes,
né, como o professor Eduardo Mourão Vasconcelos vai dizer da saúde mental. Então, os saberes, eles são ofertados ao cidadão de modo individualizado, isolado, um de cada vez. E, portanto, no século XXI, nós já avançamos que quanto mais interdisciplinar, então, quanto mais em conjunto ou de modo coletivo, nós pudermos atender, a presença do médico com o psicólogo, assistente social, o enfermeiro, ou a presença do promotor, do juiz, o defensor, o assistente social, o psicólogo. Quanto mais nós atendemos aos cidadãos, trazendo os diferentes olhares, os diferentes ângulos e perspectivas, nós podemos conseguir soluções mais adequadas e viáveis a esse cidadão. Então, certamente, convergir, por exemplo, o tempo profissional de cada saber, a esfera profissional, os espaços físicos para a oferta de múltiplos saberes não é uma tarefa fácil, né? Atravessa o debate do sigilo, atravessa o debate das condições de trabalho para atendimentos interdisciplinares, atravessa outros aspectos que tornam a condição de trabalho interdisciplinar também desafiadora e complexa. Mas nem por isso podemos recuar, uma vez que reconhecemos que é necessário alcançar um objetivo comum muito maior e que essa interpenetração de saberes, ela é fundamental. Portanto, isso é um convite, né? Eu quero desafiá-los a rever as práticas profissionais. Então, cada lugar de vocês, se você, por exemplo, é da assistência social, você tem lá uma tipificação nacional de serviços socioassistenciais, que é uma legislação que organiza os serviços, os processos de trabalho. Então, como é que eu consigo olhar para as legislações que organizam os processos de trabalho cotidianos e melhorar a qualidade da interdisciplinariedade? Assim, também é um convite aos profissionais de saúde que estão no curso, também é um convite aos profissionais da segurança pública. Então, as condições objetivas certamente nos lançarão em momentos que certamente lançaremos mão da multidisciplinariedade e está tudo bem. Mas o desafio é que nós possamos dar um passo a mais, né? Dar um passo adiante e nos estudos internacionais, nas teses, nos escritos de dissertações, nós já vemos até a chamada pluridisciplinaridade, que já é quando os conhecimentos eles estão tão intercruzados e interpenetrados que é possível que se nasça um novo campo do conhecimento, e aí realmente é algo ainda maior e sabemos que mais desafiador, portanto, de também conceber isso no âmbito da gestão pública, né? Mas aí vamos com calma, né? Vamos aí, passo a passo, compreender que, portanto, a prevenção e enfrentamento de violências, sejam, né, desde a violência lá, como vimos com o professor Rodrigo, né, uma violência estrutural de Estado, uma violência maior, né? E aí pensando todas as violências trazidas pelo professor Sérgio, as violências físicas, as violências institucionais, violência sexual, que nós vamos ter uma aula somente disso, a violência psicológica, todas as tipologias de violência, nós vamos pensá-las, né, de modo aí, de acordo com o que as legislações preconizam, como elas se apresentam, né, nos territórios, de modo descentralizado, qual é a especificidade, né, como ela se manifesta. Então, precisamos pensar, no município, existe já a presença, por exemplo, de alguma cracolândia, né, ou de alguma manifestação de violência em um determinado horário, ou uma determinada concentração de uma tipologia de violência. Então, olhar para, né, para essas diferentes manifestações da violência a partir de diferentes saberes, por isso lançar a mão da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade, né? Ouvir o que a psicologia tem a dizer
sobre, por exemplo, a violência psicológica ou a violência física, por que que os autores de violência eles se comportam dessa ou daquela maneira, porque muitas vezes os psicólogos eles trazem, por exemplo, um debate sobre a pobreza, sobre a intensificação da pobreza para o agravamento da questão social, mas não só ela, né? Então, o que, por exemplo, os profissionais da segurança pública vão trazer como, né, elementos que eu que estou na assistência preciso conhecer, ou que eu que estou na saúde preciso conhecer, e, portanto, precisamos criar espaços intersetoriais, precisamos encontrar, precisamos criar lugares de encontro, precisamos conhecer. Teve uma conselheira tutelar que trouxe isso logo no primeiro encontro presencial. Nós precisamos entender que é necessário cada vez mais eu conhecer mais sobre o setor do outro, sair daquela caixinha que nós somos desafiados cotidianamente a estarmos, porque também temos pautas internas a dar conta, certamente não é uma negação de que temos agendas específicas para dar conta, mas essas, por si só, elas não precisam estar isoladas sem dialogar com outras, né, com outras pautas, com outras caixinhas importantes. Então, por isso a gente traz uma figura circular para que você possa olhar e compreender que o círculo dá essa ideia de interpenetração de saberes, intercruzamentos, e no meio, né, temos ali o cidadão, criança e adolescente, que deve ser objeto, né, da nossa atuação, e objeto no sentido, né, de dizer que ele, sim, é o protagonista, para onde deve convergir todas as nossas ideias e pensamentos acerca de como promover mais ações intersetoriais. O desafio é porque muitas vezes também reconhecemos que nós nos afastamos. Muitas das vezes nós já temos um lugar histórico, por exemplo, de trabalho com a educação e a saúde, porque historicamente nós temos protocolos de gestão voltados para a transferência de renda, que vão fazer com que saúde e educação converse mais do que, por exemplo, a assistência com a habitação ou com a segurança pública. Então, muitas das vezes, nós também interpretamos que o afastamento ele pode cumprir a propósitos específicos das políticas públicas, mas a intersetorialidade na gestão é um instrumento muito maior utilizado para a efetivação das políticas públicas. Então, de repente, a letra não ficou muito boa aí, mas nesses círculos está aí a segurança alimentar, como uma pauta importante, a segurança alimentar e nutricional. Então, hoje nós sabemos que, muitas das vezes, aquele que está lá comprometido com a fome, com a miséria, ele terá dificuldades em buscar a denúncia, os canais de notificação. Então, como é que também na oferta de segurança alimentar e nutricional nós podemos trazer outros atores para esses espaços, ou por costurar ações para além de calendários e campanhas, mas ações mais cotidianas e presentes no cotidiano. Então, nos CRAs, nos CREAs, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de média e alta complexidade de saúde, nos espaços volantes, nas patrulhas que combatem a violência contra a mulher, pensar a menina, pensar a criança e a adolescente. Então, essa pauta da intersetorialidade como saída, ela é uma pauta que, desde, por exemplo, eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente pensar, a própria ficha de notificação na saúde. Ela hoje ela atende
a saúde, ela é um instrumento potente e a gente ainda sabe que existe muita subnotificação, mas ela, por exemplo, houve um tempo onde a assistência, ela também pautou que essa ficha de notificação pudesse ser uma ficha para assistência, já dialogamos com a educação, e nós sabemos que são momentos em que a pauta da violência ela avança e tem momentos que ela retrocede. E é por isso que nós precisamos, todos aqui, estarmos imbuídos de pautar a violência, porque ela já existe na lei. A Lei 13.431 de 2017, por exemplo, ela traz aí, eu trago um trecho da lei para justamente mostrar que já existe um direcionamento para que as políticas implementadas na justiça, na segurança pública, na assistência social, na educação, na saúde, devam adotar as ações articuladas. Então, se vocês saírem daqui dessa aula, promoverem bons encontros, publicarem em diário oficial, promoverem portarias, decretos que tragam fluxos, vocês conseguem materializar a lei no âmbito do município, vocês conseguem blindar e fazer dessa pauta da violência uma pauta real. Então, isso que vocês estão vivendo é um momento histórico importante, mas vai envolver vontade política e institucional de cada um dos atores aqui presentes. Então, lá no artigo 14, vai falar da abrangência e da integralidade, justamente para poder comportar a avaliação e atenção de todas as necessidades, por exemplo, da caracterização dessa violência, né, da ofensa sofrida, e aí fala da capacitação interdisciplinar, porque há um reconhecimento que existem muitos saberes que devem ser justamente considerados na hora de estabelecer fluxos, procedimentos, passo a passo. Então, é muito comum a gente trazer aquilo que nos é caro, aquilo que eu conheço, que, portanto, isso deve ser alvo da nossa ação. Mas essa construção de modo isolado, né, sem uma ideia de capacitação interdisciplinar continuada, né, permanente, para superar justamente a fragmentação, por exemplo, governamental, né? Então, para além de ser uma política de governo, ser uma política de Estado, nós sabemos que hoje a violência ela cresceu assustadoramente no contexto da pandemia e ela se ressignificou nos espaços privados. Então, quando aqui a lei também fala que é preciso pensar referência e contra-referência, ela provoca que a municipalidade, por exemplo, dialogue, se comunique, crie instrumentos claros para os profissionais que estão ingressando agora na administração pública, profissionais antigos. É preciso que haja um reconhecimento que essas referências e contra-referências elas vão monitorar e justamente trazer um lugar para a política pública que é importante. Então, igualmente, o planejamento coordenado do atendimento, do acompanhamento dessas situações, né, voltados tanto para as vítimas quanto as testemunhas, e é preciso que as pessoas conheçam quais são os programas de proteção às vítimas, às testemunhas. Eu senti que as equipes elas têm um clamor para saber o que é necessário. Nós queremos fazer a coisa certa, nós não queremos entrar no abuso de autoridade, nós não queremos entrar, né, na responsabilidade no campo da administração pública,
de ir para além do que é a nossa função, porque a área pública, o limite entre o público e o privado, ele é muito tênue, né? Em situações onde, por exemplo, existem notícias de cárcere privado, existem notícias que são muito delicadas e que precisam de agilidade. Então, é nesse momento que a proximidade dos saberes e poderes ela é útil, porque o cotidiano vai exigir isso. Então, a lei também vai falar no inciso 6º, né, de uma intervenção preventiva. Então, quanto mais há um diálogo intersetorial, maior é a capacidade de se antever a situações que possam ser culminadas no cotidiano. Também é importante que haja uma mínima intervenção dos profissionais envolvidos. Então, nós precisamos ouvir os gestores, mas precisamos ouvir a ponta. Isso muito vem sendo falado, que muitas das vezes as políticas públicas elas vão nascer de cima para baixo, mas é importante salientar que esses canais, né, hierárquicos, eles precisam ser superados em prol de quem está no cotidiano, ali na escuta ativa, na não revitimização das crianças e adolescentes que sofrem violência e que, portanto, é fundamental ter essa escuta dos profissionais. E também o monitoramento e avaliação periódica dessas políticas de atendimento. Então, nós precisamos, para além da formulação e da execução, monitorar e avaliar. Então, é importante, por exemplo, que se criem calendários periódicos, semestrais. Eu consigo trazer um panorama de saúde que mostre a incidência, os tipos de violência. É possível vocês se reunirem e olharem, se debruçarem sobre essas manifestações de violência através dos dados extraídos de algum sistema próprio. É possível utilizar dados da assistência social, do registro mensal de atendimentos dos CREAS, né, da proteção especial, para apresentar para a rede onde estão as manifestações, as diferentes tipologias de violência. Ora, agora está aparecendo muito mais automutilação, suicídio. Isso está diretamente articulado às questões pertinentes à saúde mental. É possível criar ofertas de atendimentos coletivos que, do ponto de vista do dinheiro público, eles possam atingir uma massa maior de atores que circulam no âmbito da administração pública, né? E aí eu posso utilizar os espaços, por exemplo, da política de esporte e lazer, os espaços das ações de habitação e urbanismo, para chegar à pauta da violência mais perto de quem ainda está sofrendo uma violência no interior do privado ainda. Como é que nós podemos também criar canais simples, como o uso de WhatsApp, para que essas denúncias elas cheguem em diferentes setores da política? Então, são possibilidades que eu vou trazendo até do concreto, de outras experiências municipais, que dá certo e que são muito simples e úteis para o enfrentamento da violência, com destaque, por exemplo, à questão da violência sexual, do abuso e da exploração sexual. Nós vamos ter uma aula que vai trabalhar mais a questão da escuta especializada com o professor Sérgio, que é psicólogo, mas desde já a gente já tem assim, que, né, salientar que é uma tipologia de violência mais delicada e que, portanto, vamos precisar usar tecnologia e estratégias para poder enfrentar também de modo intersetorial e resguardada, né, as questões tão caras, né, da confidencialidade dos sujeitos, das crianças e dos adolescentes que queremos proteger. Então, quando a gente fala em redução de danos em violência, é porque reconhecemos que violência é sempre uma pauta muito pesada, né? Por isso que a gente começou a aula com música, né? Para tentar
valorizar e dizer para vocês que certamente em alguns momentos nós vamos precisar utilizar caminhos imprescindíveis e olhar para as pessoas que atendem à violência. Então, a gestão dessas pessoas, né? Quanto tempo aquele profissional está na porta de entrada do serviço, trabalhando com uma escuta individualizada ou uma escuta coletiva? Esse profissional, ele tem treinamento ou passou por algum processo de educação permanente? O que ele traz como bagagem? Ele, de alguma forma, traz apenas a formação ou alguma especialização? Então, a gestão de pessoas, ela vai falar muito em mapeamento de competências. Então, o melhor talento no melhor lugar, a melhor pessoa na melhor frente. Então, é um desafio olhar para quem são as pessoas da minha repartição, da minha unidade pública, quão preparadas estão para um atendimento sigiloso ou para um atendimento no campo da violência. Certamente nós não teremos um cenário ideal, nós temos alguns servidores públicos, outros na função pública, e essa tarefa vai nos acompanhar e atravessar toda a nossa trajetória ao longo da nossa atuação na condição de alguém que serve o povo e para o povo. Mas é um desafio, porque para além de gerir pessoas, nós precisamos gerenciar fluxos administrativos, processos de trabalhos e legislações. Então, precisamos, repetidas vezes, pensar quem são esses talentos e essas pessoas, né? Esses, por exemplo, conselheiros tutelares a cada nova eleição, quem são os novos gestores ou os antigos gestores, como também podemos pensar isso na pauta da gestão, mas também na pauta da ponta de quem executa e operacionaliza essas legislações, e isso vai ter rebatimento na gestão das orientações técnicas e, portanto, na distribuição desses recursos humanos no território, desses saberes e poderes no território. Então, é necessário atividades, por exemplo, de supervisão. Então, quem está na gestão precisa acompanhar como se dá no cotidiano os processos de acompanhamento das situações de violência. Então, como essas situações, elas chegam, elas são acolhidas, elas são tratadas, encaminhadas e concluídas. Então, só mais um momentinho, por favor. Portanto, esse desafio colocado, ele é um desafio que ele atravessa um debate que dois autores americanos que estudam a agenda pública, que é o Lindblom e Kingdon, eles vão falar que nenhum problema ele é problema público se ele não entrar na agenda pública. Então, a prevenção da violência precisa estar na pauta da agenda governamental e não governamental. Então, os pilares da gestão pública, eles precisam estar, volto a dizer, da institucionalidade. Ele precisa ganhar nome de núcleo, ele precisa ganhar nome nas publicações de diário oficial, eles precisam ganhar a visibilidade e a cena pública nos espaços de rádio comunitária, nos espaços até de mídia televisiva, que são mais caros, né, nos podcasts, em toda a tecnologia que coloquem o lugar central na pauta pública. Então, eu gosto de trabalhar com esse tipo de imagem porque essa agenda, ela é constante, ela é volante. Então, naturalmente, essa agenda pública ela é disputada, e ela é disputada a partir de diferentes interesses. Então, hoje, você vê que há uma gestão absolutamente comprometida e interessada com a pauta. Então, esse é um momento muito fértil para
a construção de parâmetros de um lugar que vá, primeiro, democratizar a pauta, né, da violência, depois trazer os atores para participarem. Sem participação não tem materialização. Então, participação e ações conjuntas para a garantia de direitos de prevenção e de proteção social. Então, o nosso cotidiano, ele nos lança justamente na administração das calamidades, na administração do fato já consumado, mas o lugar da prevenção, ele é um lugar desafiador. Por isso que ele precisa estar na pauta das conferências de direito das crianças e de adolescentes. Né? Esse é o ano para isso, para essa discussão, e certamente vocês vão ter essa oportunidade de debater no município, né? Nos espaços de controle social diverso, nas conferências da assistência social, nos fóruns onde seja debatido os planos diretores, nos espaços de segurança pública, nos conselhos comunitários de segurança. Então, nós temos que levar isso para o território, né? Então, essa intersetorialidade, ela precisa ser trazida, né, e pensada no interior dos territórios. E eu preciso trazer, assim, eu queria indicar que vocês entrem no site do CLAVES, o Centro Latino-Americano de Violência e Saúde, da Fiocruz. É um lugar onde eu fiz o meu pós-doutorado, queria falar, eu fiz um estudo das diferentes tipologias de violência nos 14 CREAs do município do Rio. Esse foi meu objeto de pós-doutorado. E no site do CLAVES, vocês têm uma biblioteca digital fantástica, absolutamente maravilhosa. E vocês acompanhem por lá, tem muito material muito bom, que depois, quando terminar a aula, também eu pretendo colocar lá no grupo, que, por exemplo, essa obra aqui, não sei se dá para vocês verem, mas que fala dos impactos da violência na saúde. Então, lá tem essa obra digital, se vocês digitarem, vocês vão achar essa obra, né? A minha orientadora médica, professora doutora Simone Assis. Tem um material também muito bom, que também eu pretendo publicizar ao final da aula, que foi um material que nós escrevemos para os profissionais da assistência social, com alguns casos, experiências, para instrumentalizar os profissionais da assistência, mas terá muita utilidade para quem é da saúde, da segurança pública, porque ele está num viés muito interdisciplinar, porque foi escrito por uma médica, doutora Simone Assis, por mim, que sou assistente social, e pela Viviane Ferro, que é psicóloga, mas com experiências de profissionais do Brasil inteiro. Foi uma obra onde eu pude percorrer, a partir da minha experiência como pesquisadora de diferentes municípios brasileiros, então está bem interessante. E o pessoal lá do CLAVES também, os pesquisadores também, outra obra também super bacana, essa também, Impactos da Violência na Escola. Acho importante mostrar, porque vocês conseguem visualizar no site do CLAVES para baixar, e é um material muito interessante, porque traz artigos de professores, traz artigos de educadores. Então, a professora Maria Cecília Minaio, que, né, fundou o CLAVES, né, ela também tem lá um material muito legal sobre a violência sob o olhar da saúde, e um outro material de êxitos na prevenção da violência. Então, o CLAVES, ele tem uma biblioteca também que ela é aberta ao público, tem muito material bacana, né? Fica ali na altura de Manguinhos. E eu também não poderia deixar de falar de como também, nas ações intersetoriais, quando você elabora um folder digital ou um folder escrito, como os desenhos também infantis, eles podem comunicar na prevenção de violências e vulnerabilidades. Então, essa obra aqui também, organizado pela Simone e pela Joviana, de violências e vulnerabilidade nos desenhos infantis.
eles são muito, né, depois não se preocupem que depois eu vou colocar lá no grupo para vocês terem, né, anotarem e poderem se debruçar, porque sem dúvida alguma esse processo de educação permanente, para além desse curso, precisará ser ato contínuo, porque se observarmos as constantes alterações nas legislações, no ECA, né, numa série de portarias e decretos que as políticas vão trazer, são fundamentais nessa agenda da prevenção. Então, quando você olhar para um cidadão, para uma criança e para um adolescente, né, você precisa olhar para aquela família, né, para aquela condição cidadã, e seja no atendimento, seja no acompanhamento, que são aí 2 pilares, né? Você, certamente, como agente público, precisará entender essa dimensão intersetorial. Então, a linguagem utilizada, né, certamente os diferentes setores, eles utilizam diferentes linguagens para acessar o cidadão. É muito curioso, né, observar essa vernácula das linguagens. Né? Se vocês quiserem abrir o microfone, me interromper, tá? Fiquem à vontade, tá? Eu sei que a plataforma não me permite ver o chat ao mesmo tempo, mas se alguém quiser falar, tá? Eu acho que não deixei isso muito claro, mas fiquem bastante à vontade, né, acerca disso. E, naturalmente, a gente pode trazer aí algum caso, né? O casuísmo, ele ilustra, né? Claro que as aulas não precisam ser casuísticas, mas elas podem ser instrumentalizadoras para pensarmos alternativas práticas, né? O conhecimento, ele precisa ter essa natureza dinâmica, né? Em cima do que esperamos. A andragogia, né, o ensino para adultos, pressupõe essa troca em tempo real. Então, fiquem absolutamente à vontade sobre isso. Teve uma obra da editora Contexto, que também para os companheiros da segurança pública, traz umas experiências muito interessantes sobre segurança pública e violência, da editora Contexto, e essa obra ela vai falar muito da oferta para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, também a oferta no meio fechado. Então, acho que também, assim, né, eu fico sempre me sentindo, a gente fala sempre, fica sempre no lugar de fala, mas essa obra, assim, ela traz algumas questões bem interessantes sobre o crescimento do crime organizado, os conflitos agrários, a violência doméstica, sobre o debate da justiça e dos direitos humanos, bastante importantes e urgentes para o debate, né? Já que queremos intercruzar os saberes, nós precisamos sair também um pouco da nossa zona de conforto, do lugar que estamos, porque não é um lugar confortável dialogar com, né, às vezes, a cristalização de alguns saberes que estão instituídos há muito tempo, né? E esse é o desafio do cotidiano da gestão pública, né? Aproximar as pessoas e os setores. Então, aqui, quem tem os cargos maiores e hierárquicos, né, acabam tendo também essa tarefa, né, de construir esses bons encontros, de marcar data, né, para que esses encontros aconteçam. Então, um exemplo que eu trago também do meu lugar de fala é esse lugar, né, do CRAS, por exemplo, né? Hoje, uma das provocações é que o CRAS é uma unidade pública lá no território. Então, ora, que audácia, né, o CRAS reunir vários, né? Vamos fazer uma reunião e vamos convidar o Conselho Tutelar, né? Eu usei uma terminologia muito do Rio de Janeiro, mas, né, vamos chamar as organizações da sociedade civil, sejam elas regulamentadas ou não, vamos chamar os grêmios estudantis, vamos chamar os síndicos de condomínio, as escolas, né, as creches, as clínicas da família, unidades básicas de saúde, o CAPS. Não importa se numa reunião só vai comparecer 2, 3, já é uma iniciativa intersetorial,
né, já é um passo. Então, essa pauta pública do lugar, por exemplo, da assistência, mas ali no centro poderia ser uma unidade básica de saúde, né? Poderia ser uma reunião lá do pessoal aí do Projeto MAI, né? Das assistentes sociais do Projeto MAI, lá na escola estadual, né? E essa agenda pode ser uma agenda noturna. Ah, é muito difícil, porque as pessoas trabalham no horário comercial, mas, ora, podemos diversificar os horários, podemos olhar e se debruçar para essa agenda da violência e pensar, olha, o horário do encontro é só o horário comercial? É só o horário de 8 às 17, né? É só segunda a sexta ou algum sábado é importante e necessário. Então, né, como é que eu alcanço as instituições religiosas e caritativas? Então, essa intersetorialidade é um lugar de ação, de movimento e, portanto, vamos precisar também pensar outras alternativas, né? E, às vezes, isso também fica tão engessado que dificulta a participação de diferentes atores. A gente precisa encarar isso claramente e reconhecer as fragilidades do processo. Então, eu quero tocar mesmo nas feridas e vocês podem discordar, podem trazer, mas eu tenho quase 20 anos de serviço público, então também eu falo de uma forma muito confortável de que são problemas a serem enfrentados no cotidiano, né? Então, esses atores, né, eles precisam se intercruzar e uma estratégia de gestão da rede socioassistencial e da articulação intersetorial vai pressupor que as pessoas conheçam o território, tá? E aí as pessoas, elas muito vão precisar, sim, conhecer os indicadores territoriais, geográficos, e por isso precisarão recorrer a geógrafos, a economistas, a outros saberes e poderes para conhecer esse território, né? Nós vamos precisar compreender que a sensibilização, e aí a palavra nem seria conscientização, né? Porque o ato de conscientizar ele é muito subjetivo, mas no sentido de trazer a consciência, de trazer com muito mais o conhecimento sobre a importância do trabalho articulado e intersetorial no enfrentamento e prevenção da violência, né? Então, por isso que eu coloco a organização de uma agenda de encontros sistemáticos, como é a ideia de NAP, né? E vocês vão ter possibilidades presenciais para pensar isso. E aí um calendário de encontros nas diferentes instituições de saúde, de educação, da assistência, que caracterize essa rede viva e em movimento. Porque quando eu conheço a rede, para além de um catálogo de recursos, para além de uma estrutura de uma agenda de nomes, de telefones, uma rede viva que também não fique concentrada e personificada na médica A, no assistente social B ou no psicólogo C, porque aí aquele profissional ele se muda, ele leva todo o conhecimento, mas ela precisa estar institucionalizada, regulamentada. E muitas das vezes nós também não temos esse cuidado, essa atenção de criar uma memória documental, de utilizar a imprensa oficial, como eu disse, os diários oficiais, as portarias ou outros mecanismos de publicização de como queremos organizar, né? Então, é por isso que o próprio Conanda, ele traz a necessidade da planificação, os planos municipais de enfrentamento à violência, né? Ou a leitura, é imprescindível que vocês façam a leitura do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência. Então, conhecer o que está no âmbito nacional e trazer para a realidade municipal, a realidade territorial. E aí, a condução de ações democráticas que envolva a participação e considere os saberes de todos os envolvidos. Muitas das vezes nós criamos fluxos que vão, por exemplo, deixar de fora
um cuidado que pode ser vital para a integridade física de quem trabalha com violência. Então, por isso, precisamos ouvir os atores da segurança pública. Ou, na porta de entrada de algum serviço, precisamos de apoio da guarda, ou precisamos de rondas, ou precisamos de... Enfim, nós precisamos ouvir a todos, porque existe um detalhe que eu desconheço, mas que o outro detém, e que pode ser fundamental para o sucesso de uma política pública. Então, é importante que vocês exponham, esclareçam aos representantes das instituições sobre o funcionamento dos serviços prestados, né, os horários de atendimento. As pessoas precisam conhecer, inclusive, as dificuldades do cotidiano dos serviços, né? Então, as dificuldades em determinados horários, as dificuldades em determinados processos de trabalho, em alguns momentos a composição dos recursos humanos. Então, é preciso criar uma agenda de encontros para que as pessoas, de fato, conheçam e não venham também cobrar, né? Porque é muito costumeiro a forma com que nós também cobramos ao setor A, B ou C, mas precisamos entender, olha, estamos com baixa de efetivo, não temos concurso público, estamos com adoecimento, né? O que foi a pandemia? Foi um ensinamento, né, de que nós precisamos nos comunicar mais, né, em prol da vida. Então, esses bons encontros propiciados por vocês precisam ser registrados, formalizados em ata, né, documentar essas reuniões e encontros e a publicização por chamamentos públicos, né, para que isso crie uma memória municipal do enfrentamento à violência. Então, toda vez que se pensa um fluxo e um procedimento, e aí eu recomendo que vocês também acessem as redes sociais do Instituto Fernandes Figueira. Tem uma professora fantástica, a professora Sueli Deslandes, que traz, tanto no YouTube do IFF, como no sugestões interessantes, importantes para pensar fluxos e procedimentos. Essa literatura que eu também indiquei para vocês, que eu fui uma das organizadoras, vai falar da ideia de formação de fluxos e procedimentos na assistência social. Não existe uma receita de bolo, não existe um fluxo que venha da esfera nacional ou estadual. Fluxo e procedimento é construído dentro da esfera municipal, dentro da esfera territorial. E essa institucionalização, essa institucionalidade é construída a partir de dados de realidade. Então, é vital que esses dados estejam públicos. Hoje é possível colocar em site de prefeitura, é possível criar e-book para que isso fique disponibilizado. Então, é preciso, volto a dizer, que se ganhe uma institucionalidade e uma cena pública acerca dessa pauta. Então, o trabalho intersetorial, seja na assistência, na saúde, na educação, no âmbito da segurança alimentar, no âmbito da justiça, ele vai precisar ser pensado no âmbito da gestão das pessoas. Então, quem são os gestores? Quão preparados estão para gerir e para conduzir essa temática à pauta da violência? Você pode ter um excelente técnico de ponta que não está preparado para gerir. Então, como eu falei no início, né, o mapeamento de competências, chamada gestão de competências. Então, hoje, no âmbito da administração pública, hoje já existem estudos que podem ser encomendados sobre mapeamento de competências.
Lógico que nós não temos gestores só para gerir a pauta da violência. O gestor, ele gerencia outras pautas, mas o que eu estou querendo fazer é justamente uma provocação para que vocês façam uma reflexão intra-institucional. O debate da governabilidade, né, ou da intergovernabilidade, ele é vital também, né, atravessa o debate da interdisciplinariedade, né, da multidisciplinariedade, da pluridisciplinariedade. Então, quando a gente pensa a gestão, é essa gestão que vai se preocupar com o atendimento, né, como essa ponta ela está preparada para acolher as situações de violência. Essa ponta, essa primeira escuta, ela precisa estar muito sensível para não revitimizar a criança e o adolescente. E isso independente de quem esteja na ponta, na saúde, ou na assistência, ou na segurança pública. Então, a partir disso, quem atende, quem faz a escuta, precisa ter condições de sistematizar, de registrar, de documentar. Então, muitas das vezes, as condições de trabalho, o aparato tecnológico, ele precisa ser revisitado para que, em tempo real, as situações de violência sejam comunicadas, o uso da linguagem, quem é o meu receptor? Então, eu estou dialogando com a saúde, ou com a segurança pública, ou com o juiz, ou o Ministério Público, e como é que a minha linguagem alcança mais ou menos esse receptor, né? Então, a interdisciplinariedade, ela nos leva a uma escrita simples, técnica, porém simples, né? Os pesquisadores da Fiocruz, esse material que eu indiquei para vocês, ele é maravilhoso de ser estudado, porque os pesquisadores, eles compreenderam que eles falam para muitos saberes, e esse saber ele precisa ser compreendido por todos. Hoje mesmo, na minha exposição, eu naturalmente lancei mão de conceitos e de um arcabouço teórico de um lugar de fala, mas a simplicidade das palavras no cotidiano, sejam elas verbais, escritas, no que se refere à violência, né, que é um fenômeno complexo, né, que é uma temática pesada, ela vai fazer toda a diferença. Então, é mais do que uma recomendação, que está diretamente associada à publicização. Como é que vocês publicizam isso nos outdoors da cidade? Como é que vocês fazem isso chegar ao grande público através de cartilhas, né? Porque hoje tudo é digital, tudo é WhatsApp, né? A cartilha é digital. Mas será que as pessoas têm um smartphone? Né? Será que a gente ainda não precisa usar um manejo mais manual, mais simples, né? Mais cartográfico para chegar na população mais simples? Então, isso é uma responsabilidade pública. Isso é também gestão de saberes, de competências para chegar na criança, no adolescente, né? Dialogar também com a esfera privada, né? Quando a gente fala em diferentes setores, trabalhar também com o setor privado. Existe lá uma tecnologia, hoje eu conheci um trabalho no campo da inteligência artificial, de um grupo de São Paulo, agora me foge o nome, mas eles estavam desenvolvendo tecnologia para conseguir identificar situações de violência, quando a criança manuseasse o smartphone. Então, a pauta da violência, ela precisa chegar também no grande capital privado, que pode custear iniciativas que vão, por exemplo, auxiliar também o poder público na identificação de demandas e no combate mais incisivo. Se existe subnotificação ainda, se existe ainda uma fragilidade na oferta, por exemplo, do enfrentamento à violência, nós precisamos utilizar todos os saberes e poderes e capital a favor da defesa de crianças e adolescentes. Então,
espero que essas ideias, né, que vocês não estão falando, estão me olhando, ou estão no chat, eu ainda não tive acesso, mas provocá-los a pensar metodologias de atendimento e processos de trabalho numa perspectiva interdisciplinar, que vai fazer esse caminho aí que eu coloquei para vocês, desde a gestão, passando pelo atendimento, o registro, a sistematização e a publicização acerca da pauta da violência. Então, acho que nesse caminho vale concurso de boas práticas no enfrentamento à violência. Isso é muito bacana, porque vocês vão poder coletar ideias criativas. Isso, um TI né, de diferentes setores pode lançar lá uma campanha por dentro das unidades escolares, né, uma campanha para ouvir os servidores. Enfim, nós temos um grande aparato para pautar a agenda pública da violência. Então, certamente não serão caminhos fáceis, né? Envolve trabalho, envolve disposição, né? Os caminhos da construção intersetorial e interdisciplinar são complexos, pois o novo é novo. Então, a criação de um novo conhecimento ao mesmo tempo, também incompleto. Nós não temos respostas, cheio de imperfeições e desafios. Muitas das vezes vocês vão precisar retroceder, né, revisitar, né, vão precisar reinventar. Né? Certamente vocês já têm protocolos que precisarão ser reinventados, justamente num cenário pós-pandêmico. Então, naturalmente, e aí é uma última obra que eu queria mostrar para vocês também, que eu gosto bastante, é esse livro do professor Eduardo Mourão Vasconcelos, que é sobre complexidade e pesquisa interdisciplinar. Eu tenho maior respeito a tudo que é escrito pelo professor Eduardo Mourão Vasconcelos. Ele tem duas formações, ele é psicólogo e ele é assistente social, e os estudos dele foram tanto na Europa como nos Estados Unidos, no âmbito da gestão pública. Então, ele também escreve para quem vivencia os desafios da gestão pública. Então, não tem maquiagem, não tem mimimi, não tem firula. Ele aborda os conceitos a partir das necessidades de quem está na gestão pública, e é isso que eu acredito também, como quem gerencia a política pública e, né, trabalha com muito cuidado no âmbito da violência. Então, tem aí, pessoal, algumas referências que eu falei, outras que eu não falei, para que vocês possam se debruçar. Né? A gente está aí, eu estou falando ininterruptamente, 1h15. Esse desafio, né, de estar aí no âmbito digital. Quero provocá-los a escreverem trabalhos de especialização. Eu conheço algumas ex-alunas aqui, a Márcia Gulinelli, que, né, já fez especialização, eu pude orientar e trocar. Né, nós sabemos que todo ano tem seleção para mestrado e doutorado em saúde pública na Fiocruz. As instituições acadêmicas estão de braços abertos, estão ávidas por profissionais que queiram levar o cotidiano da gestão pública, né, com muita coragem. E é sobre coragem. Eu comecei com música e quero terminar aí com esse pôr do sol, né, dizendo que manhã despontando lá fora, amanhã já é sol, já é hora. E os campos se abriram em flor. É preciso coragem, que a vida é viagem. Quem trabalha com violência precisa de coragem, muita coragem, para denunciar, para notificar, para entender que é preciso, muitas das vezes, recuar, trocar de lugar. Mas, acima de tudo, é necessário coragem para romper de um lugar, né, setorial para um lugar intersetorial, de um lugar disciplinar para um outro lugar interdisciplinar,
E eu quero deixar também meu WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp aproxima a gente. Agradecer vocês pela participação, pelo tempo destinado a ouvir. Certamente teremos outras oportunidades de estarmos juntos e podermos dialogar e trocar sobre a temática. Tá certo? Espero que tenha sido aí proveitoso. Mirelle, temos perguntas? Obrigada, Tati. Foi uma excelente aula. É um tema realmente muito rico, muito desafiador. E acho que você deu conta, porque além, né, de trazer aí o conteúdo, foi articulando mesmo com o dia a dia, com a conta, e isso é muito importante. Temos aqui uma pergunta da Alessandra, do Conselho Tutelar, que é sobre pluridisciplinaridade. Ela pediu para classificar melhor essa temática. Sim, sim. Essa última obra, né, que eu mostrei, do Eduardo Mourão, ele vai trazer o conceito da pluridisciplinariedade a partir de uma epistemologia, né, ele usa a chamada metodologia operativa. Então, como é que isso é operacionalizado na prática? Então, como ele trabalha muito com a saúde mental, e a saúde mental hoje é um lugar que mais pratica a pluridisciplinariedade, pelo menos no âmbito brasileiro, eu te diria que, como o próprio nome, aí a gente usa a etimologia da palavra pluri, né, para justamente considerar mais de 2 a 3 saberes ou mais, né, e justamente para criar um campo novo do conhecimento ou espaços ou ainda documentos ou formulários que vão ser manuseados e operacionalizados a partir desses 2, 3 ou mais saberes. Então, por exemplo, existem sofrimentos mentais que eles são tão complexos, né? E do ponto de vista, por exemplo, das deficiências e das doenças mentais, que eles vão precisar intercruzar o saber médico, o saber da psicologia, o saber, por exemplo, da terapia ocupacional, da fisioterapia, né? Dentro do saber médico, a neurologia, a psiquiatria. Então, já existe, por exemplo, algumas ferramentas na saúde mental europeia, por exemplo, que vão dar conta de uma condição de atendimento cotidiano de modo pluridisciplinar. E é complexo, assim, eu espero que eu tenha conseguido ilustrar de uma forma simples, porque isso não é comum, isso é absolutamente raro no cenário da gestão pública, mas se alguns profissionais conseguiram realizar, o que nos cabe é entender em que condições objetivas nós podemos fazer isso. Né? Quanto é que custa, por exemplo, a minha hora como assistente social, a sua como conselheira tutelar? Então, lá no seu conselho tutelar, não sei, se tem um assistente social, você tem um psicólogo. Como é que isso, por exemplo, num cotidiano de atendimento a uma criança e adolescente vítima, como é que a gente consegue propiciar que o tempo institucional se materialize no encontro, no atendimento? Se muitas das vezes o conselheiro está atendendo, o outro está fazendo visita domiciliar, o outro está numa reunião, no outro espaço. Entende o desafio? Nós precisaríamos do dobro, do triplo de profissionais para conceber espaços mais pluridisciplinares. Então, envolve orçamento público, né? Envolve, eu só não sei tirar aqui o slide, o Enéas pode me ajudar sobre isso, para eu também poder olhar um pouco mais vocês, mas eu espero que eu tenha conseguido, né? E aí também me comprometo em, de repente, já mandar um material adicional para que você possa se debruçar depois da aula. Tá certo? O que mais? Assim que eu gosto, gente. Muito bom, sem timidez.
Alessandra, Andresa, Anderson, tudo bem com vocês? Mais alguma pergunta que não quer calar nessa tarde? Tá frio aí em Teresópolis? Sempre tá friozinho aí, né? Hoje aqui no Rio tá bem. Anderson tá de casaco, tá fresquinho hoje. Bom, temos 51 aí, 51 pessoas, né, na sala. Olha, tô me sentindo então contemplando, né, talvez as expectativas de vocês em torno dessa temática. Tem mais alguma pergunta no chat? No chat não. Só para lembrar que a Silvia colocou a lista de presença, enquanto as pessoas vão aí perdendo a timidez ou pensando, colocando no chat, eu vou dar alguns informes. A Silvia já colocou a lista de presença, então, por favor, não esqueçam de assinar. Em relação à primeira aula, né, algumas pessoas não conseguiram acessar o forms da lista de presença, então eu peço para aqueles que não conseguiram me chamar no WhatsApp, meu número está lá no grupo, que eu vou passar, entendendo, né, que nessa aula especial, né, teve esse contratempo, mas para pedindo aqui, quando não conseguirem acessar, né, no decorrer da aula, para não deixar de sinalizar para o chat, que a gente vai tentar solucionar, tá? Se tiver mais alguma pergunta, alguém mais queira falar? Nireli, ela citou a Janete Sá. Sim, a Janete Sá é uma referência nesse debate da interdisciplinaridade, né? Então, tudo que você puder ler sobre ela, sem dúvida alguma, vai ser muito útil e proveitoso, né? Eu acho que é bacana quando vocês trazem assim. Acho que também um informe bacana, né, é que a gente vai continuar instrumentalizando vocês com os podcasts, né, Nireli? E essas tecnologias sempre são muito úteis, né, a troca do conhecimento, então, que seja, né, mais um encontro, e agradeço muito a atenção de vocês mais uma vez. Né, vou aí para as palavrinhas finais, em nome também da coordenadora Mariana Setúbal, né, o nosso agradecimento aí pela participação de vocês, e né, acho que quinta-feira que vem também a gente vai continuar aí com esse debate bacana. Tá certo? Depois vou mandar a trilha sonora para vocês da música de abertura, né? Para sempre que tiver pesado, assim, a trilha sonora é café. O meu tá aqui, ó, sempre tem. A gente precisa de café, de música, né, e de muita coragem, gente. Mais uma vez, obrigada, tá bom? Obrigada, Tati. Obrigada a todas e todos. Então, aguardamos vocês na próxima quinta, no mesmo horário. Tem foto? Né? Você pode auxiliar a gente na fotinha? Então, olha só, peraí que eu vou tirar. Você pode fazer o seguinte, para fazer uma print, clica aqui em cima, ó, dá essa dica para vocês. Eu já tirei a tela aqui, vocês não estão vendo mais a tela de apresentação, certo? Sim. Certo, né? Certo. E aqui em cima tem uns desenhos dos bonequinhos, que é do bate-papo. Você vai clicando, ele vai tirando, ó, do lado. Aí vai ficar só a sua tela azul, ó. Vai clicando nele lá em cima, no desenhozinho do ícone. Celular também dá? Isso, aí você vai tirando aqui o bate-papo, vai tirando tudo. Aí vai ficar só a telazinha de vocês. Vocês querem que eu posso fazer aqui uma print aqui? Peraí que eu vou tirar uma foto e mandar para o Zap agora para vocês. Pode ser? Pode, claro. Obrigada, Neia. Ó, tirei agora e já estou mandando para o WhatsApp para vocês. Para você, Tatiana, e para você, Neirela, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Fechado. Até a próxima semana, então. Um forte abraço para todo mundo. Tchau. Até.